Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nesse quadro aqui eu entrevisto pessoas que tiveram algum tipo de relacionamento com o Oriente Médio, seja esse a trabalho, a estudo ou sentimentais, né, gente? Que é a maioria aqui do canal. Então, se você também quiser contribuir com a sua história, a trabalho, a passeio, foi estudante aqui no Oriente Médio, pode escrever para o bojone@hotmail.com, minhas redes sociais sempre aqui embaixo. Facebook também, dou preferência para o Facebook e e-mail, tá? Muito bem-vinda será a sua história para a gente bater um papo aqui, como eu vou bater com a Amanda. Relembrando que no encarte final desse vídeo, vocês veem um tramway em Istambul, né? Tanana, pois é. Eu sempre deixo outros vídeos parecidos com esse como sugestão, tá? De entrevistas. E se você olhar no alto da sua tela também, no canto direito, você vai ver um i. São sugestões de outros vídeos também, e para assistir é só clicar. Gente, hoje eu vou conversar com a Amanda, tá? Que após concluir o curso superior no Brasil, em 2015, ela decidiu mudar sua vida e morar em Lisboa, Portugal. Lá em Lisboa, ela conhece um português. Chegam a viver juntos, mas não dá certo. Tá? Decepcionada, ela pensa até em retornar para o Brasil. Até que um dia ela descobre o Tinder. E no Tinder ela descobre um turco. Um turco de Istambul, moderno, descolado, tatuado, que se auto-intitulava um turco europeu. Então, da capital da Turquia, Ankara, diretamente até Portugal, em videochamada, vou dar um bom dia para Amanda. Bom dia, Amanda, tudo bem? Olá, Dani, bom dia, pessoal. Bom dia. Então, nos conta aí, você quer começar pelo português e a gente termina no turco para fazer uma sopa boa? Sim, pode ser, pode ser. Então, como eu relatei aqui um bocadinho, eu conheci o português em 2015, no final de 2015, mais ou menos, e começamos a namorar, mas ele morava distante de mim, e não era muito fácil estarmos juntos, né? Era um bocado complicado, e às vezes ficávamos assim meses sem conseguir nos encontrarmos. E depois de um ano nessa situação, um ano e meio mais ou menos, eu dei um checkmate nele. Falei, olha, ou a gente avança com essa situação, ou então não vai ter jeito, né? Vamos ter que terminar porque eu já não aguentava mais. O que você não aguentava, Amanda? Era a distância? Os portugueses acho que são, não sei, talvez os turcos também, eles tenham alguma semelhança nesse sentido, porque os portugueses também são muito filhinhos da mamãe, né? A mamãe também aqui canta de galo também, a mamãe também dá ordens, né? A mulher portuguesa, ela manda muito. Então, ele vivia com os pais ainda, com 35 anos na época, que para mim era um absurdo, mas tudo bem, né? Pronto, eu entendia. E ele não queria, pronto, largar aquela vida, né? Aquela vida para ele era um bocado confortável. E isso para Não mim queria era sair da saia, debaixo da saia da mamãe, é isso? Era filhinho da mamãe. exato, exatamente. Eu sempre fui muito independente, eu trabalho desde cedo, tô aqui sozinha, né? Então, Uhum. para mim era um bocado complicado gerir aquilo. Então eu quis também testá-lo. Falei, olha, ou você vem, a gente começa uma vida, ou então não vai dar para continuar dessa forma. Então ele acabou por vir, a gente conseguiu um emprego para ele veio e passamos 2 meses juntos. Foi uma convivência muito complicada, exatamente por isso. Ele estava acostumado a ter a mãe por perto, a mãe a fazer as coisas, e eu nunca fui assim. Vivemos juntos durante 2 meses. Ficou aqui em casa, mas foi um bocado conflituoso, assim. Ele não era assim, muito meu parceiro, não me ajudava muito nos afazeres de casa, a gente discutia um pouco por causa disso. Ele era um bocado egoísta, infantil, na verdade. Ele era uma pessoa infantil, imatura, né? Ele é mais novo? Não, ele é mais velho do que eu. Na época eu ia fazer 30 e ele tinha 36, 35, 36 por aí. E ele Então, era muito imaturo. o português ficou com saudade da casinha, do sainha Ficou da com mamãe. saudade da mamãe. Então, depois de 2 meses, pronto, ele resolveu voltar e eu terminei com ele, né? Como é óbvio, porque já não tinha mais para onde ir. Depois disso, não tinha mais o que fazer. Então, eu sofri muito nessa época, porque eu depositei todas as expectativas nisso, né? Pois é, o seguinte, Amanda, a gente não pode descartar essa parte da sua vida, não, porque isso aqui foi meio que uma culminação para chegar até o turco. Olha só. Foi, exatamente. Decepcionada, seu e-mail falava assim, decepcionada, sofrendo muito, pensou em voltar para o Brasil por causa do filhinho da mamãe? É? Foi assim, 4 anos que estou aqui em Portugal.
foi a primeira vez que eu pensei realmente em voltar, porque eu sofri muito, gostava muito dele. Ele foi a pessoa que eu mais amei, assim. Para com E isso, Amanda. é, foi muito sério, assim. E fiquei mesmo de rastos, assim, fiquei arrasada. Se não fossem os meus amigos aqui, a minha família também, que me deu muito apoio, mesmo estando no Brasil, eu não sei, assim, eu tinha mesmo entrado numa depressão. Eu fiquei meses, assim, sem conseguir sair, sem conseguir me relacionar com outras pessoas. No meu trabalho eu não conseguia produzir. O que é que mexeu com você? Ele era uma pessoa, assim, até então eu nunca tinha tido uma pessoa como ele, no sentido de, ele é uma pessoa muito família, ele é uma pessoa muito dedicada à família, sabe? Ele sempre ajudou muito a mãe, o pai, ele ajudava a cuidar da avó, que era uma avó muito idosa e que tinha muitos problemas de saúde. Então, assim, eu vi nisso, a minha avó sempre dizia que um bom filho será um bom marido, né, digamos assim. E a forma como ele me tratava, ele era muito meu amigo, assim, ele entendia a minha situação aqui, assim, às vezes eu sofria muito por estar longe da minha família, e ele estava sempre comigo, sempre me apoiava muito. Mas depois eu fui descobrir que, assim, ele era meu parceiro porque ele estava numa situação também muito cômoda, né, Dani? Ele estava lá, ele não tinha responsabilidades comigo, né? Então, quando ele esteve aqui comigo, de fato, vivendo, dividindo uma vida, aí isso pesou muito, né? Como era a divisão de tarefas? Você já falou que não era bom porque tudo ficava em cima de você. E divisão de contas, as contas, os boletos? Os boletos foi assim, o motivo principal para o meu alerta, né? Ele trabalhava, não ganhava muito, né? Mas tinha um salário e tudo mais. Ele dividia as contas meio a meio comigo, mas ele achava que era um pouco demais, porque não sobrava muito dinheiro para ele. Enfim, ele reclamava um pouco, por exemplo, quando fazíamos compras, né, de comida, de mantimentos para casa, ele era um bocado restrito, sabe? Às vezes eu queria comprar outras coisas e ele, não, a gente vai gastar muito, ele era muito controlado. Mas depois também, assim, eu vi que ele controlava muito porque ele também, no fundo, já sabia que queria ir embora. E ele estava também juntando dinheiro para ir embora. Gente, mas Depois eu isso não é descobri isso. uma síndrome dos homens hoje em dia? Ainda bem que, né, eu já casei muitos anos atrás, casei de novo, né? Eu não tô na roda para namoro, mas graças a Deus a idade já chegou também. Vou falar com você. Eu ouço isso demais. Estou morando com um fulano de tal. Aqui no meu canal nós relatamos a maioria de relacionamentos, maioria não, todos até então, com estrangeiros. Estava morando com esse cara aqui, ele estava juntando dele por trás, porque ele Uhum. já estava avisando ir embora. O que é isso? Eu não sei o que está acontecendo com o mundo, gente. Eu não sei mais e também não vou querer saber agora, não. Porque é o seguinte. Então você, triste, decepcionada, um amor que você falou, o amor da sua vida foi embora, né? Não deu certo. Você Uhum. decide instalar o Tinder. E então, depois de alguns meses, né, como eu disse, sem sair com ninguém, sem encontrar ninguém, porque eu não queria ter nada com ninguém, fiquei com trauma, né, Dani? Fiquei muito traumatizada, assim, pela primeira vez na vida eu soube o significado de trauma. E então eu tava, pronto, meus amigos sempre diziam, você tem que sair, tem que conhecer gente, tem que sair disso, né, não vai ficar chorando a vida inteira, vamos lá e tal. E aí, pronto, eu resolvi instalar o Tinder para ver como é que era, para conhecer alguém. Então, eu falei com algumas pessoas, mas ninguém me chamou muita atenção. E esse turco teve uma abordagem assim um pouco diferente, porque ele disse desde o início que estava aqui durante 4 meses, que ele veio a trabalho, foi contratado para trabalhar num restaurante, e ele era chefe, né, de cozinha, era cozinheiro, na verdade. E então ele desde o início me disse que ia trabalhar, ia ficar aqui por 4 meses. E ele queria companhia para conhecer a cidade, enfim, né, não tinha muito tempo para sair, trabalhava muito e queria uma companhia, alguém que mostrasse a cidade, enfim, ele estava à procura ali em princípio eu achava que era uma amizade, alguém que ele pudesse conversar, enfim, passar o tempo. E eu também estava precisando de algo assim que me distraísse, né? Não estava ali propriamente procurando um namorado novo, né? Então, a gente se falou, ele me mandou uma mensagem e eu só respondi uma semana depois, porque eu não vi, não ficava ligada a isso, né? Eu trabalho muito, não tenho muito tempo. Então, uma semana depois eu vi e respondi e pedi desculpas pela demora em responder, e ele me respondeu imediatamente, dizendo que tudo bem, que entendia.
E me fez algumas perguntas, né? Perguntou quanto tempo eu estava aqui, de onde é que eu era e tudo mais. Eu falei, também fiz as mesmas perguntas. E ele falou que estava no intervalo do trabalho, que não podia falar muito comigo, mas que depois voltava a falar. No dia seguinte ele voltou a falar comigo e me chamou para sair, para beber algo e tal. A primeira impressão foi muito engraçada, porque pelas fotos que estavam no Tinder e pessoalmente era completamente diferente. Porque ele passou por um período da vida que ele teve recentemente, em que ele engordou muito. Então ele ganhou muito peso e estava num processo de emagrecimento. Então quando eu o conheci, ele já tinha perdido peso, mas ainda estava um bocadinho forte, né, cheinho. E não estava muito gordo, mas estava um bocado. As fotos que você me mandou, aquilo ali, tem até você com ele é um Sim. rapaz magro. Sim, Não? porque essas fotos são mais recentes. Ele perdeu muito peso durante o tempo que nós ficamos juntos. Perdeu muito peso mesmo. Sei lá, uns 10 quilos. Não achei bonito e me senti assim um bocado enganada. Eu falei, não era essa pessoa com quem eu falei há uns dias atrás. Ele estava sem barba e nas fotos ele tinha barba. Tava muito diferente, muito diferente. Mas foi muito simpático. Então, Ainda bem que ele era simpático, porque eu já vou falar aqui, né? Porque eu vi as fotos, tudo bem que eu vi só as fotos. Eu tô vendo uma mulher linda aqui, não posso mostrar, né, gente? Linda, ela é linda. Uma mulher muito bonita, você olha pra ela, você olha pra ele, você fala, que moço prejudicado. Né, Tainá? Ele é prejudicado. então, não foi só você que teve essa opinião, mas tudo bem. Tadinho, feio. Os meus amigos todos falaram, Amanda, o que você viu nesse rapaz? Pelo amor de Deus. Mas aí a gente saiu, conversamos muito, ele não falava absolutamente nada em português, né? Estava aqui muito pouco tempo. Então a conversa toda, e eu não falo nada de turco, né? E falávamos inglês. Conversamos muito, mas assim, sem muito contato físico. Quando eu fiquei um pouco assim, impressionada porque quando nos encontramos, a primeira coisa que fez foi esticar a mão e apertar a minha mão. E nunca, né, se faz isso aqui Homem normalmente. muçulmano. Homem muçulmano. Homem muçulmano é assim. Aqui não, assim, os portugueses, os ocidentais não, normalmente dão um beijinho, né? Ele não, ele esticou a mão. E não houve nenhum contato durante a noite toda. Tava muito frio, eu tinha saído com. Quer dizer, durante o dia tava muito calor e de repente ficou muito frio. Eu tinha saído com um vestido, então tava com um pouco de frio. E ele prontamente tirou o casaco, me deu o casaco dele, e viu que eu tava com frio e tal. E eu achei aquela atitude muito simpática, né? Era a primeira vez que a gente estava se vendo. Então, nós morávamos muito perto, assim, a cerca de 15 minutos mais ou menos, caminhando. E ele estava um bocado tarde, eu decidi ir embora para casa. E ele me convidou, aliás, antes de me convidar para ir para casa dele, ele me deu um beijo, assim, repentinamente. Eu não estava à espera. Ele me deu um beijo. E o beijo correu bem, eu gostei, mas não estava assim à vontade para fazer outras coisas. Eu estava tranquila, era o primeiro encontro, eu não estava disposta a ir além disso. Então ele me chamou para ir para casa dele, eu disse que não. Falei que não estava afim, que não era assim. Ele perguntou por quê, se eu não tinha gostado dele. Eu falei que não se tratava disso, mas que eu precisava também do meu tempo. E ele, tudo bem, ok, pronto, nos despedimos, ele foi embora, eu voltei para minha casa com o casaco dele, né? E no dia seguinte ele me mandou uma mensagem me chamando para sair, para dar uma volta à tarde, depois do almoço, para conhecer a cidade, passear um pouquinho. Era o fim de semana de folga dele. Ele gostava muito de beber cerveja, muito. Então, toda vez que saíamos, ele gostava de sentar em algum lugar e beber cerveja. E aí fomos a um outro bar, bebemos algumas cervejas, e depois disso a gente resolveu jantar, e já estava um pouco tarde, e eu falei, olha, eu vou para casa. E ele falou, tá bem, vou te acompanhar. Veio comigo até em casa, e acabou que ele naquela noite ficou na minha casa. E passamos a noite juntos. Foi muito agradável, ele era uma pessoa muito carinhosa, muito preocupado comigo, assim, no sentido de o que eu gosto, como, sabe... E foi muito bom, foi bom estar com ele, gostei muito. E a partir dali a gente nunca mais se desgrudou. Assim, ele todos os dias me ligava, todos os dias me mandava mensagem. Ele me procurava muito mais do que eu a ele. Muito mais, muito mais.
Até porque, assim, como eu estava muito ferida, ainda estava com o pé atrás, né? Não confiava muito. Então, ele todos os dias me ligava, mandava mensagens, todos os dias ele queria me ver. Antes dela continuar, Jadiane, o seu online é embuste. A gente não está falando de um turco online, estamos falando de um homem ali na frente da Amanda, que pega na mão dela e mora na Europa. Nós não estamos no submundo, amores. Estamos aqui. Nós estamos falando de um encontro presencial de uma brasileira com um turco. Então, Amanda, aí vocês não se desgrudaram mais. E aí? Sim, e aí continuamos a nos ver todos os dias. Todos os dias ele saía do trabalho e me ligava e saíamos para fazer alguma coisa. No terceiro dia, logo no início, ele tinha muitas tatuagens e era inverno, então a gente estava sempre de casaco, né? Mas eu reparei um dia nas tatuagens do braço e vi um nome no braço dele. Então eu perguntei quem era aquela pessoa. E ele falou que era o nome da mãe dele. E eu, a hora, né, tudo bem, ok, tatuou o nome da mãe, né? Numa outra conversa, ele disse o nome da mãe, eu falei, opa, tem algo de errado, não é o mesmo nome da tatuagem, tem algo muito diferente aí. Peraí, então não tá, na tatuagem tava Aisha, aí ele fala, porque minha mãe Fátima? Ué, mas não é Aisha, é a sua mãe? Exatamente. Pois, mas o nome dela é esse. Eu falei, mas você disse que o nome é esse e a tatuagem é outro? Ah, não, é um nome composto. É um nome duplo, né? E eu, Aisha nome Fátima. duplo? Era tipo isso. Cara, ele é esperto, né? Tem que dar isso pra ele. Ele é esperto. Muito esperto, né? E eu falei, nossa, tá bem. Aí eu engoli, mas ficou naquela, né? Então, passado alguns dias, a gente já estava ali muito envolvido, todos os dias juntos. Ele praticamente se mudou aqui para casa, assim, porque a gente morava muito perto. E ele pagava caríssimo onde ele morava, mas ele não abria mão de estar comigo. Ele queria estar comigo sempre. Então, ele mesmo morando em outro lugar, ele pagava aluguel para não estar lá, porque ele praticamente vinha todos os dias, dormia comigo, enfim, ia trabalhar, voltava, enfim, estávamos todos os dias juntos. Assim, a diferença é que a gente não conhecia as famílias, né? Ele não conhecia minha família, então nem eu não a é. dele. Porque para um homem muçulmano, para ela ser namorada dele, de verdade, namorada para casar ou não, mas namorada dele de verdade, a mãe, Dona Fátima, tem que falar, ok. Ela tem que dar um 3x4. A mãe, a família, não interessa se Mustafa tinha 28, 38 e 48 anos, é a maneira e o costume de um país muçulmano até hoje. Até hoje, é assim. Você conheceu os amigos dele? Conheci alguns que trabalhavam com ele. Uma também veio da Turquia, fizeram a mesma escola. Ele me apresentou a amiga, falamos um bocadinho, mas não muito, porque estávamos num lugar com muito barulho e não dava para conversar muito. Mas a amiga foi super simpática, falamos ali um pouco, mas depois nunca mais tive contato com os amigos dele, foi a única vez. Você me falou que esse cara é de Istambul, é tatuado e é agnóstico, não é ateu, não sei uma coisa dessa aí. Então ele não tinha conversa sobre o Islã. Não tinha. Eu uma vez fiquei um pouco até impactada porque eu vi o documento dele e vi lá, né, o Islã. Eu não sabia que vinha num documento a religião. Eu achei assim super diferente, né? Adoro entrevistar porque vocês sem saber corroboram ali, ó, de graça para mim. Eu vivo falando aqui na Turquia, um país muçulmano não escolhe-se religião, ela já é registrada na sua carteira de identidade, já está escrito, ele só adiciona o seu nome, tá? Isso, bebês já nascem com carteira de identidade aqui, sem foto. E é assim, e já sai default, né? Islã. Aí, o que você quer fazer com isso depois, igual o nosso caro Mustafa aqui? Aí você é com ele, e não, né? Ele está em Portugal, ele está em Lisboa, ele volta para cá, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o que você perdeu. Sabe a porta da alegria do Silvio Santos, você lembra? O que você ganhou? Sim, não, o que você perdeu? Vou falar o que você perdeu. Então, um dia ele estava trabalhando, eu cheguei em casa e já estava me preparando para ir dormir, mas eu sempre ficava à espera dele, porque ele chegava um pouco tarde, eu gosto de dormir cedo, mas acabava por esperá-lo. Então, alguma coisa me disse, eu sou muito intuitiva, e nesse dia eu tive uma intuição de pesquisar um pouco sobre a vida do Mustafa, como você diz. E fui até o Facebook. E pus lá o nome dele, e para minha surpresa ainda mais, a foto era dele com uma outra menina. Só que a foto era muito antiga.
Notava-se que ele estava muito diferente, bem mais novo na foto. E quando eu vi, tomei um baque, né? Fiquei um bocado assim, surpresa, né? E comecei a ler e vi que a última vez que ele mexeu no Facebook era em 2015 ou 2016, já estou em algum tempo. Quando vejo, tinha lá uma alteração de status onde dizia fulano ficou noiva de... e o nome da tatuagem. Então, eu ali vi que ele tinha uma noiva. E fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, estou com uma pessoa que tem um relacionamento, e isso para mim é muito sério. E fiquei chocada na hora. E eu mandei uma mensagem para ele pedindo para que ele viesse aqui, porque eu fiquei com aquele engasgado e precisava falar. Então, não disse o que era, pedi para que ele viesse. Ele ficou preocupadíssimo, perguntou o que estava acontecendo, e eu falei, não estou me sentindo muito bem, preciso que você venha. Então, ele correu, saiu mais cedo do trabalho, veio mesmo correndo, chegou aqui sem ar. Então, eu o confrontei com isso, disse que vi, né, na internet e tal, e pedi uma explicação. E falei, olha, assim, só vou perguntar uma vez, não vou perguntar duas. Quem é fulana? E falei o nome, né, da tatuagem. E ele disse, é a minha ex-namorada. E eu falei, ex-namorada. E como é que eu vou saber que é sua ex-namorada? E ele falou, nós terminamos há um pouco mais de um mês. Eu falei, quais foram os motivos? Eu enchi ele de perguntas, fiz um inquérito ali com ele, uma entrevista. E falei, olha, por que vocês terminaram? E ele disse, nós terminamos porque a gente já estava muitos anos juntos e já não havia mais amor, a gente já não gostava mais um do outro, nós éramos mais amigos do que namorados. A outra questão é que eu não aguentava mais ver na Turquia, eu queria sair de lá, queria viver em outro país, e ela não queria ir, ela não tinha esses mesmos planos, e isso foi uma coisa que contribuiu muito para o término, e acabamos por terminar. E eu falei, olha, assim, eu não quero ficar entre você e ela, não quero estar nessa situação, não gosto disso, eu preciso de um tempo para pensar. E ele ficou super triste, assim, saiu daqui assim triste, falou que não tinha motivos para isso, que ele podia me dar provas disso se eu quisesse, que ele tinha realmente terminado. E assim, Dani, é bem verdade que a gente estava junto sempre, né? E eu nunca ouvia no telefone, assim, ele nunca ligava para ninguém. Então, assim, se ele realmente tivesse alguém, eu já teria percebido algum sinal, né? Mensagens, enfim, as pessoas dando sinais, né? E eu nunca vi esse Você não sinal. contou pra ele, Amanda? Por que você não mudou o seu status no Facebook? Você tá noivo desde 2015, tá dando... Perguntei, claro, foi uma das primeiras perguntas. Perguntei por que ele ainda estava com a foto dele e dela, com status. E ele falou, eu não uso mais o Facebook há muitos anos e não o desativei. Eu simplesmente não uso. Se você quiser, pode ver meu telefone. Inclusive, eu não tenho nem a aplicação aqui o aplicativo, né? No meu telefone. E eu fui à página dela, claro, a página dela também já não era mexida há muito tempo, há mais de 2 anos. E também tinha foto dela com ele, mas também já não tinha nenhuma atualização desde 2016 também, por aí. Então, 2017. Não tinha muita coisa, notava-se que era um Facebook fantasma também, que ela não mexia no Facebook dela. E aí foi embora, assim, um bocado triste, porque eu pedi esse tempo, né, para pensar. No dia seguinte ele me mandou mensagem pedindo pra gente conversar, que ele achava que eu estava sendo um pouco precipitada, que eu gostava muito de estar comigo e não queria abrir mão de mim. E aí fomos tomar um café, conversamos muito, e ele jurou que não realmente já tinha terminado esse relacionamento. E então eu resolvi dar uma chance e voltamos. Eu posso só Então, parar o negócio do Facebook? Não, você pode ter sido bloqueada para certas coisas? sim, eu pensei nisso também, na questão do bloqueio, porque exatamente, né? As pessoas, eu também quase não uso o Facebook, mas sei que algumas pessoas bloqueiam pessoas que não são amigas para não ver ali informações. Mas uma Isso. coisa que me chamou muita atenção eram as fotos do perfil, porque tanto no perfil dele como no perfil dela as fotos eram muito antigas, assim, eles estavam muito mais jovens, né? Foi Mas mais ou você menos o podia estar que me bloqueada guiou. 3 anos também para frente, entendeu? O máximo que a pessoa pode ver na timeline é até 2015. É isso que eu tô falando. Tem sim essa ferramenta no Facebook. Eu não sei se Entendeu? a ferramenta também funciona para a foto do perfil. Mas, por exemplo, se teve uma É, foto com ele semana passada, você já não consegue ver. Mas a de 2015 você consegue ver. pode ser. É isso que eu tô falando. O que mais me, assim, me deu alguma, né, garantia, digamos assim, era realmente o fato de eu não vê-lo
Porque assim, se ele ainda estivesse com ela, em algum momento ele falaria com ela, ele ligaria para ela, ele estaria em Entendi. contato. E como nós Aham. passávamos muito tempo juntos, inclusive os finais de semana, dias de folga, dias inteiros, então assim, era difícil ele esconder isso. Em algum momento eu podia ver qualquer coisa, e eu nunca vi. Ele nunca me deu motivos para desconfiar mesmo dele. Então, nós continuamos, mas eu depois disso fiquei um pouco assim, né? Fiquei um pouco desconfiada, né? Claro, fiquei com o pé atrás. Mas continuamos, e ele continuou sendo o mesmo comigo. Ele era muito meu parceiro, assim, cuidava muito de mim. Eu tive doente no final do ano passado e ele foi extremamente cuidadoso comigo, assim, super. Enfim, ele era profissional de cozinha, então, assim, ele ia pra cozinha, fazia comida pra mim, media minha febre, comprava remédio, ele estava sempre comigo, sempre comigo. Ele era muito meu amigo, assim, nesse sentido, muito, muito parceiro mesmo. Você gostava dele tanto quanto do português? Não, não. Não era nem de perto o que eu sentia pelo português. Mas assim, eu não o amei, assim, eu gostava dele, gostava de estar com ele, mas não me apaixonei por ele, não. Inclusive, uma vez uma cliente minha me disse, olha, você está namorando um turco? Isso é impressionante, porque a cultura de vocês é completamente diferente. Mas para ele deve estar sendo maravilhoso, porque estar com você aqui é sinal de liberdade total. Ele deve estar adorando, realmente. Ele deve estar muito feliz com você. E eu falei, ele aparenta estar. Ela, não, mas está, porque ele aqui é uma coisa, mas na terra dele você pode ter certeza que é completamente diferente. E foi ali que eu tive, assim, foi um choque. Quando ela me disse isso, foi um choque. Ela falou, por favor, não avance com essa relação. Ela não tenha um filho com ele, não casa com ele, não avança com essa relação. Fiz alguns testes, inclusive, para perceber se ele tinha um bocado dessa veia machista, né, muçulmano, como é que funcionava isso com ele. E ele nunca demonstrou assim ser machista, controlador, nunca. Comigo ele sempre foi muito livre assim nesse sentido, assim. Eu dizia, o que você acha dessa roupa, não sei o quê, porque eu fazia isso muitas vezes para testá-lo, para ver o que ele ia dizer. E ele dizia, você tem que sair com o que você se sente bem. Você gosta dessa roupa, sai com essa roupa, sabe? Mas nunca me deu ali nenhum sinal assim de machista, de controlador, porque depois que eu assumi essa relação para algumas pessoas, muitas pessoas vieram me alertar, né? Ah, Para isso, né? Olha, cuidado, esses homens são posso muito te falar minha machistas. leitura disso? Uhum, claro. Seguinte, é, ele não fazia nada disso como tá no guia, né, muçulmano e nas práticas muçulmanas, porque ele não te levava a sério. Sim. Porque ele não te levava a sério, ele não pensava num relacionamento sério com você, ele não te apresentou a família. Eu quero muito chegar nisso. Que dia que um rapaz turco vai ter essa chance de ter um relacionamento como ele teve com a Amanda, né? Aqui na Turquia, sem chance. Ele não ter te apresentado tem um significativo muito grande para a gente aqui. Quer dizer Uhum. que ele não te considerava como uma moça para casar. Ele não pensava muito de você. Não, essa é a realidade. Hoje eu tenho consciência disso também, né? Na época eu não tinha, mas agora eu tenho, graças ao seu canal também, porque agora eu sei bem mais do que eu sabia na altura. Eu já tenho consciência disso, completa consciência. E ele, no início, quando a gente começou a sair, ele sempre dizia que estava aqui por 4 meses, que ia embora, que ia embora, que ia embora. Até que depois de um certo período, ele começou a dizer que não queria mais voltar para a Turquia, que queria ficar aqui. Porque ele gostava de viver aqui e porque ele estava feliz comigo e ele não queria abrir mão de estar comigo. E eu Hum, achei aquilo um bocado forte, pronto, achei assim, né? Falei, olha, tá mesmo envolvido. Não que eu não estivesse, eu estava, mas eu vi que ele estava realmente querendo avançar com aquela história. Então, Dani, nesse período a gente, pronto, eu já tinha um grau de confiança com ele, né? A gente estava junto todo dia, como eu já disse. E uma das minhas preocupações é que, inclusive eu já vi alguns relatos das meninas aí para você, e pela primeira vez, assim, eu confiei numa pessoa para ter uma relação sem usar preservativo. A gente usava no início e depois eu abri mão disso. E faço questão de falar sobre isso porque também é para servir de alerta para todas as outras. Graças a Deus eu já fiz todos os exames possíveis, está tudo bem, não aconteceu nada, não tem nada, graças a Deus, mas corri um risco, né? E corri por quê? Porque eu confiei, né? Assim, no início não, mas depois, como a relação foi ficando
mais firme, né? Não vou dizer séria, mas ficou firme, eu achei que podia confiar, né? E não podemos confiar. Então, eu tinha a ideia já de ir para o Brasil, porque já tinha muito tempo que eu não ia ao Brasil, e resolvi ir visitar minha família em fevereiro desse ano. Parar aqui, eu lembro do e-mail dela, agora o caldo começa a entornar grosso, tá? Então, recapitula comigo aqui, que aqui daqui é para baixo. Eu disse a ele que queria ir ao Brasil em fevereiro, mas não disse para ele que tinha comprado a passagem. Porque naquele momento ele estava mais ou menos nessa etapa de procurar emprego e ficar aqui. Então eu achei que se eu contasse para ele que eu estava indo para o Brasil, ele podia parar com aquilo tudo, com aqueles planos. Então falei, não, vamos ver até onde isso vai. Se ele realmente quer ficar, se ele realmente quer ficar comigo, vamos ver se ele vai mesmo levar esse plano à frente. E quando eu falei que ia para o Brasil, ele mudou um pouco comigo. Ele falou, poxa, mas você vai passar um mês lá, um mês é muito tempo, por quê? Não sei o quê. E eu falei, porque já tem muito tempo que eu não vou ao Brasil e eu preciso ver minha família, né? E ele falou, nossa, vai ser um mês péssimo para mim, porque vai ser o fim do contrato, né, do meu trabalho, e você vai estar longe. O que eu vou ficar fazendo aqui durante um mês? E eu falei, olha, vai procurar trabalho, vai, sei lá, vai fazer alguma coisa. E ele ficou um pouco distante, não distante, mas assim, mudou um pouco comigo desde então. E de vez em quando me mandava, como se diz aqui, me mandava algumas bocas, mandava algumas indiretas, do tipo, ah, não, porque daqui a pouco você vai pro Brasil, porque toda hora ele me lembrava disso, me fazia lembrar disso. E eu notei que ele ficou um pouco incomodado com essa minha viagem. Um pouco não, ele ficou bem incomodado, bem incomodado. Mas ele tentava não demonstrar, assim, ele não brigava, não discutia comigo por isso, mas eu notei que ele mudou um pouco depois disso. E então, Dani, continuamos a nossa vida, sair, a gente levava uma vida de casal praticamente, assim, supermercado, sei lá, lavar roupa, limpar a casa, todas essas coisas, assim, nós fazíamos juntos, que era muito engraçado, mas... E eu falava assim, nossa, então esse turco realmente é muito atípico, né? Muito diferente, porque ele faz tudo comigo, tipo, não tem essa coisa do, você vai fazer isso porque você é mulher e tem que fazer. Não havia isso. Muito pelo contrário, assim, ele nunca falava isso. Tá, deixa eu falar só mais uma coisa, eu falei demais nesse vídeo, mas ela tá dentro do meu reduto hoje, ela tá sentada no meu colo aqui, gente. É o seguinte, esses turcos são europeus, de classe alta, média alta, ok? Então, é muito comum, nesse pequeno reduto, pequenininho aqui de Ankara, você vê garotas, por exemplo, no mercado do bairro aqui, você vê as meninas totalmente descoladas, com os namorados. Família não sabe, né? Então, elas estão comprando a vodka e laranja, não sei o que, para fazer uma mimosa. Tem isso, eu vejo isso aqui, vejo, obviamente. As meninas compram um amassinho de cigarro delas com uma cerveja. Eu vejo isso aqui, sim. Isso aqui é uma caricatura. Isso aqui é uma... Não existe fora do meu condomínio, percebe? Você entende, Amanda, o que eu quero falar? Entendo. Não existe. Você sai ali no bairro do lado, essa garota já não pode, ela não pode fazer isso mais. Ela tá num reduto fechado, entende? Porque é um condomínio. Então, ela sair no bairro do lado para ver a avó, ela já virou a Fatimona, entendeu? Ele era acho que ele era esse típico, né? Era uma pessoa muito descolada, que bebia, fumava, tinha tatuagem. Mas, assim, ele nunca me enganou muito nesse sentido, porque eu via que ele também era filhinho da mamãe, né? Como a gente diz no Brasil, era playboyzinho, né? Sempre teve carro desde muito jovem, tinha casa de praia. Era muito filhinho da mamãe, assim, tipo, porque é uma pessoa que sai da Turquia para vir para cá, e ele fazia uma espécie de... O trabalho dele era uma espécie de estágio. E ele falava muito da família nesse sentido, assim, minha família me apoia muito, minha família me ajuda muito. Exatamente, né? Eu sabia bem que tipo de apoio ele tava falando. Então, no final desse tempo, já na semana de viajar para o Brasil, ele me mandou uma mensagem um dia, dizer que ia trabalhar até muito tarde. Ele resolveu ir para casa. Eu achei aquilo muito estranho, porque a gente já estava de um jeito que ele não podia cair neve, o que fosse. Ele estava sempre aqui, sempre, sempre, sempre vinha para casa, sempre. E nesse dia ele disse que não ia vir, e eu achei muito estranho, né? Claro, fiquei logo desconfiada. E falei, tudo bem, quer ir para casa, vai, ok, amanhã a gente se vê. E ele falou, desculpa, hoje eu tô muito cansado, trabalhei muito. Falei, tudo bem, ok. Só no dia seguinte eu acordei de manhã cedo, ia mandar uma mensagem para ele, quando eu vi que a última visualização tinha sido às 3h59 da manhã.
E eu achei aquilo muito estranho, porque naquele dia ele ia trabalhar de manhã e tinha saído muito tarde do trabalho, né? Eu falei, então, ele estava cansado e foi dormir às 4 da manhã. Eu falei, peraí, aqui tem algo muito errado. E tive ali uma intuição muito forte também e levantei, pus a roupa, assim, e fui até a casa dele, sem pensar. Não pensei duas vezes. Pus o casaco, tava um frio horrível. E às 8 horas da manhã eu saí de casa e andei até a casa dele. Então cheguei lá, falei, gente, eu só posso estar louca, né? Porque eu nunca fiz isso na minha vida, nunca. E eu falei, eu não vou parar à frente do prédio dele, porque se não tiver nada demais, eu vou parecer uma maluca, né? Então eu vou pro outro lado da rua e vou ficar lá. Igual novela, assim, igual novela, muito parecido. E brasileira, né? Brasileiro vê muito novela e fica com isso na cabeça. E fui pro outro lado da rua, parei debaixo de uma garagem e fiquei ali. Mas, Dani, algo já me dizia o que, que eu ia ver. Eu já estava preparado para ver. E saí de casa, abri o portão do prédio, saiu, normalmente, eu olhei, tudo bem. E de repente saiu uma outra menina atrás, ele andou um pouquinho, ela saiu logo em seguida e depois começaram a caminhar juntos e foi quando eu vi que ele deu um abraço nela, envolveu-a com um braço. E aí ali eu tive certeza, né, que os dois tinham passado a noite juntos. Então, não satisfeita, só em ver aquilo, eu falei, não, peraí que agora, peraí, baixou a brasileira aqui, né, vou esquecer um pouco que eu tô na Europa e vou lá, né, ele tem que ver que eu vi que eu não sou idiota, né. E fui lá, fui atrás dele, em determinado momento ele foi para um lado, ela foi para o outro, e se despediram com um beijo, acho que ele deu um beijo na testa, no rosto, acho que no rosto dela, assim, e foi embora e eu fui atrás dele. Então, agarrei a mochila dele. Quando ele me viu, ele ficou estático, assim, ele ficou pálido. E tentou se explicar e tentou me segurar pelo braço para me acalmar. Mas, assim, eu não fiz nenhum escândalo, mas fiz questão de dizer a ele que ele era mentiroso, que ele era um idiota, que ele não precisava ter mentido. Precisava você ter feito isso comigo, sabe? Tipo, uma baixaria, sabe? Tô com nojo de você. E ele ficou assim estático, pediu para conversar comigo depois do trabalho, que já estava atrasado. E eu falei, não, a gente não tem nada para conversar. E saí dali, né? Assim, de certa forma aliviada, porque eu vi aquilo como um, sei lá, sabe, me livrei assim de um embuste, porque era um embuste, né? Mais um pelo mundo. Mas que triste, né? Porque, claro, é horrível, foi uma cena horrível de se ver, fiquei bem, bem triste, fiquei bem abalada na hora. Mas depois disso ele tentou falar comigo, eu não falei, não respondi. Nós marcamos um dia só para eu devolver as coisas dele, porque tinha roupas e coisas aqui, né, dele, e pus tudo dentro. Minha mãe falou: olha, não deixa ele entrar na sua casa, vai até um lugar público, entrega tudo e nem olha para trás. E foi exatamente o que eu fiz. A base da pessoa. Eu tô vendo que essa mulher é, ó. A mãe, olha o que que a mãe falou. Parabéns, mãe. Parabéns, mãe. A minha mãe é fantástica. Minha mãe é fantástica. E é por isso que eu gosto muito de dividir as coisas com ela, porque ela me ajuda muito nesse sentido. Parabéns. E fui lá e devolvi as coisas todas a ele. Ele não tentou conversar comigo em momento algum, nunca me pediu desculpas também, nunca, nunca, assim, foi bem frio, assim, Menina, nesse foi momento. isso aqui, né, que me chamou a atenção no seu e-mail. Ele em nenhum momento pediu desculpas, Dani, pelo ocorrido, se mostrou arrependido, nada. Nada, nada. Ele Isso passou daquela pessoa super carinhosa a uma pessoa extremamente fria, assim, ele não pediu desculpas, ele não, nada, nada. Ele pegou as coisas, agradeceu, eu virei as costas, foi embora, nunca mais o vi depois disso. Depois, na mesma semana eu viajei para o Brasil, não é? E uma semana depois eu comemorei o meu aniversário lá e vi que ele já estava em Istambul. Ele foi para Istambul logo assim que acabou o contrato dele, mesmo como não era previsto. E ele me mandou uma mensagem me desejando feliz aniversário. Eu respondi em português, eu escrevi obrigada. E ele visualizou. E depois disso nós nunca mais nos falamos. Nunca mais, porque eu não queria mais manter contato, não tinha porquê. E um dia anterior de eu ver essa cena triste, a minha mãe me perguntou como ficaria a nossa situação. E eu disse para ela que não sabia como ia ser o nosso futuro, mas que eu tinha certeza que tinha ganhado um amigo, porque ele era uma pessoa fantástica, era um cara super companheiro e era uma pessoa que ia ser minha amiga, né? Ele ia ser meu amigo para sempre. Eu ia ter um amigo para visitar em Istambul, se algum dia eu lá fosse.
E no dia seguinte, eu contei isso pra ele. Eu escrevi uma mensagem, assim, meio que de despedida, e contei. Eu falei, é uma pena que uma pessoa que a gente tenha tanto carinho, né, que poderia até vir a ser um amigo, tenha se comportado dessa forma tão triste, tão, sabe, leviana. Mas eu desejo pra você tudo de bom, que você seja feliz, que os seus projetos deem certo. Pronto, eu me despedi, ele Ai, que madura agradeceu. você. Gente, que É, madura, do bem. Aprenda eu aí, tive gente. Ó, isso é esse, clássico. Né? eu Tá tive aqui, ó. essa necessidade, assim, de ter aquele término, já que a gente não conversou, né? Deixa eu E te perguntar, falei isso. quanto tempo você acha que ele estava com essa menina, hein? Tava Dani, junto com você assim, algum eu acho tempo? que ele não estava junto, porque eu acho que, assim, de duas uma, era uma pessoa. Já parecia ser uma pessoa que ele conhecia, porque na hora eu perguntei pra ele quem era essa menina, e ele falou um nome que parecia ser turco. Ou seja, ou ela veio pra vê-lo, ou eles trabalhavam juntos, ou. Enfim, Ela eles não é a tinham. garota da foto, não? Ela não é a noiva, não? A Aisha? Não, 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 não. com certeza. A Aisha morreu, a Aisha acabou mesmo. Eu não faço ideia se ele já conhecia. Mas assim, eu não acho que ele já estivesse com ela, porque como a gente estava sempre juntos, não havia ali muita brecha para ele encontrá-la, porque desde que a gente se conheceu, nós devemos ter passado apenas 3 ou 4 noites separados. Não tinha visto essa garota no meio dele, não? No círculo dele? Nunca. Não, nunca tinha visto. Ele nem sequer andava muito com turcos aqui, assim. Ele só tinha essa amiga turca que eu conheci. Então, até hoje é um mistério. Eu não sei quem é essa menina, mas também agora não me interessa mais. É. Depois disso, nós nunca mais nos falamos, mas ele ainda continua a me seguir no Instagram. De vez em quando ele curte as minhas fotos. Ele tá sempre a ver os meus stories. Ele acompanha a minha vida, né? Eu não acompanho muito a dele, não, mas ele acompanha sempre a minha vida. E é isso, né? Desde então a gente nunca mais se falou e não teve mais notícias. Mas depois que eu vi o seu canal, vi algumas coisas fizeram muito sentido pra mim. Então o feioso tava te dando volta, né? É igual Sim, me deu uma volta enorme. te deu uma voltona, né? Imagina coisa de novela, gente. Me chega ela lá, sai ela, né? Dá uma penteada no cabelo, prende o cabelo lá, vai, pega Foi ela assim em seu mesmo. bolso. Não foi? Chega lá, fica lá, ai, gente, será que ele tá dormindo com alguém? Será que tá me dando volta? E ela. Porque quantas vezes já fizemos ou não isso, sabe? E que não comprova. No final você fala, gente, começou doida e volta pra casa feliz, né? Ela não, gente, ela viu, né? Ela viu a menina saindo do apartamento ali, o delito sendo cometido bem na cara Vi dela. tudo, tudo. E eu perguntei a ele, eu falei, você disse que estava cansado e passou a noite com outra menina, não é? E ele, sim. Ele só me respondeu, sim. Ah, ele estava um bocado sonolento, então, porque era muito cedo, então eu lembro que ele me respondeu em turco. Ele falou, evet. E eu fiquei a olhar para ele. Foi uma cena, se não fosse trágica, seria cômica. Ai, meu Deus do céu. Ó, vou falar, você não perdeu muita coisa, não, porque eu entendi que o amor da sua vida mesmo, o cara que você gostou muito é o português, que vão aparecer outros, tanto quanto o português. Isso aí, Gente, eu tive um namorado que eu era muito apaixonada por ele quando eu era mais nova, mais jovem. E hoje eu vejo, que foi aquilo, né, gente? O que foi aquilo? Sinceramente. Mas Tudo passa, né, tá Dani? você precisa daquilo. Faz parte de você, de quem você vai ser, quem você é, da sua estrutura mesmo. Essas paixões avassaladoras, né? Isso faz parte. Às vezes É, chega a casamento, às vezes não, nem sempre, não precisa também. Eu acho que faz parte de constituir o DNA de quem é a pessoa, né? Social da pessoa. Então, para você tem muita coisa ainda. Eu tô vendo uma menina tão, né, você é descolada, você é inteligentíssima, bonita e aquela coisa toda. O que você perdeu, minha filha? Dá graças a Deus. Eu não sei em que você acredita. Bota o joelhinho no chão. Dá graças a Deus que eu vou falar com você. Não é um lugar para todo mundo, né? Eu gosto de viver aqui, já me acostumei, já me moldei. Vocês veem que eu já sou praticamente uma turca, né? Praticamente uma turca. Eu já me moldei para sobrevivência mesmo, né? Não é um lugar de maneira nenhuma ruim, mas precisa de muita casca, de muita reestruturação de dentro, assim, em nível celular para você. Você tem que mudar quem você é, gente, né? Você tem que mudar tudo que você entendia, vira, né? É um prisma assim, de cabeça para baixo, tudo.
E isso não é para todo mundo, é uma vida complicada. Eu não vou me estender mais, que ficou muito longo, mas assistam os outros vídeos. Assista um vídeo da Tainá, brasileira, esposa de um jogador de futebol brasileiro que está fazendo uma temporada aqui na Turquia. Ela conta um pouco desses códigos que ela não sabia no começo e ficou tomando ombrada na rua dos outros, porque estava fazendo coisa errada aqui. Você tem que aprender o jeito deles rapidinho, né? Não estamos num país ocidental. Muito obrigada, Amanda, por ter compartilhado um pouquinho da sua história com a gente. Dani, eu que agradeço e quero parabenizá-la pelo seu trabalho. Eu acho que num momento tão crucial assim da história das mulheres, né, do empoderamento das mulheres, você tem feito um trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que isso vai não, né, salva muitas vidas e serve de alerta para que coisas piores não aconteçam. Muito obrigada pelo seu trabalho. Muito obrigada. Aqui o empoderamento é a raiz, né? Na época que a gente, né, eu sou velha, gente. Bom, isso aí é para um outro vídeo, né? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Espero também você com o seu comentário aqui embaixo. A gente sempre eu checo os comentários, é uma parte muito, muito querida, muito feliz para mim. Turma do Gargarejo que está sempre aqui comigo, me dando muito carinho assim que eu solto um vídeo. Eu acho que vocês devem saber o suor que eu soltar um vídeo. Não é fácil, né? Não é fácil marcar entrevista com as meninas, marcar o horário certo, coordenar a casa, trabalho, coisa. Então eu acho que assim que eu solto um vídeo, eu tenho, oi Dani, tô aqui. Para mim, aquilo me alegra muito o coração. Muito obrigada, tá? Meus inscritos antigos também, que me dão tanta força. E se você também tem uma história para contar, como eu falei, bojone.hotmail.com. Então tá. No mais gerais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Amanda. Tchau, Dani. Tchau, pessoal. Bye, bye.